Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja, dentro do tempo do Advento, segundo domingo, comemora, celebra esta grande solenidade, chamada da Imaculada Conceição de Nossa Senhora Aparecida. Este é um dogma de fé, aonde a igreja ensina que Maria, nossa mãe, ela foi por uma graça, um privilégio, uma particularidade, né? Deus a preservou da mancha do pecado original. Todos nós, quando nascemos, a primeira leitura, muito embora Deus nos tenha criado não para o pecado, nós também, no projeto original de Deus, deveríamos ser imaculados. Deus, quando nos pensou, nos criou no projeto de Deus, se o homem não tivesse desobedecido Adão e Eva, primeira leitura, enganados pela serpente, simbolizando o inimigo, o adversário de Deus, que tenta macular a obra-prima de Deus, criada, né, para ser imaculada. Veja como a astúcia do inimigo, né? Ele tentará de todas as formas, como ele é um derrotado, um condenado eternamente, não podendo nada contra Deus, irá se voltar contra as criaturas, fazendo-nos perder. Por isso temos que estar muito atentos, né? E o inimigo não dorme, ele trabalha 24 horas por dia. Muito bem. Então esta festa, esta solenidade da Imaculada significa que todos nós, quando nascemos, né, a gente já nasce devido à desobediência de Adão e Eva, nós já nascemos destoando do projeto de Deus. Trazemos em nós a mancha do pecado original, que é apagada no dia do nosso batismo. Por isso que a igreja, na sua sabedoria, insiste, pede, orienta as mães, pais, que os filhos tão logo venham ao mundo, que sejam apresentadas para o batismo na fé da igreja, porque o batismo validamente recebido, além de nos tornar filhos de Deus, herdeiros do reino do céu, apaga em nós o quê? A mancha do pecado original. As portas do paraíso que haviam sido fechadas pela desobediência e pelo pecado, foram reabertas pelo sim de Nossa Senhora. Quando o anjo aparece a Maria e comunica a ela aquilo que vai acontecer, Maria já foi preservada na mancha no ventre. Então ela já nasceu toda pura, sem pecado. Diferente de todos nós que fazemos a experiência e já nascemos no pecado, Nossa Senhora, a mãe do Salvador, por uma graça, por um dom, por um privilégio de Deus, que assim determinou e assim quis, que a mãe do Salvador, a mãe do seu filho, fosse preservada, fosse santa, pura, imaculada, tal qual puro, santo e imaculado foi o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Convinha também que a mãe fosse da mesma forma, né? Por isso ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Então Nossa Senhora não fez, diferentemente de nós, a experiência do pecado. Por isso esta imaculada, né? A palavra imaculada significa sem mancha, toda pura, toda santa, E é isso que hoje a igreja, ela celebra, né? Celebrando Maria, mãe da igreja,
nossa intercessora, a mãe do nosso Salvador. Por isso, nosso carinho, nosso amor, nossa devoção, aquela que foi agraciada de uma maneira toda particular por Deus, escolhida entre tantas. Aqui são os mistérios de Deus. Deus, ao longo da história, Ele se serviu de pessoas, se fez precisar das pessoas. E Ele escolheu Nossa Senhora, Maria, em vista daquilo que ela haveria de ser, o seu sim à humanidade, quando o anjo comunica aquilo que vai acontecer na vida dela. Diz que Maria ficou perplexa, confusa, né? Não era para menos. Foste escolhida para ser a mãe do Salvador. Nossa Senhora, mas como, de que jeito? Se eu não conheço ninguém, não tenho... Não tenhas medo, Maria, porque aquilo que vai acontecer na tua vida não é obra humana. Aquilo que vai se realizar na tua vida é a obra de Deus. Fostes escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Foi Deus quem a escolheu. E quando ela ouve do anjo, mesmo não entendendo num primeiro momento, né? O que Nossa Senhora disse? Eis aqui a serva do Senhor. Se Deus assim quis, se Deus assim determinou, que se faça em mim a vontade dEle. Por isso ela se oferece, ela se coloca toda inteira nas mãos de Deus. O seu eis-me aqui. Então ela permite, com a sua liberdade, com o seu sim, que o desígnio de Deus se realize na vida dela. Quando ela não coloca empecilho, quando ela não apresenta desculpa, mas mesmo não entendendo num primeiro momento, né, diz, ela ficou perturbada com as palavras, como que isso vai acontecer, de que jeito, de que forma, mas em nenhum momento ela disse não, recusou, espera aí, eu vou pensar, amanhã eu respondo. Não. Se Deus assim quis, se Deus assim determinou, ela se oferece, né? Por isso sim, aquilo que Adão e Eva, né, fizeram no paraíso, quando desobedeceram a Deus, comprometendo a nossa salvação, fechando as portas do céu e do paraíso a todos nós, pela desobediência, deixaram de ouvir a Deus para ouvir o inimigo. Maria com seu sim, então Eva com sua desobediência fechou as portas do céu para nós. Maria com a sua obediência abriu novamente as portas que Eva havia fechado. O não de Eva, a desobediência, comprometeu todo o gênero humano. Foi o sim redentor de Nossa Senhora, quando ela permitiu, quando ela se colocou toda na mão de Deus e disse que se faça em mim a vontade de Deus, ela abre novamente a mim e a você as portas do paraíso que tinham sido fechadas devido ao orgulho, pecado, a desobediência dos primeiros pais. Então é isso que nós hoje, queridos irmãos e irmãs, celebramos, a Imaculada. Peçamos a Nossa Senhora, nesse tempo que antecede, estamos apenas na metade, né, na coroa do advento, a segunda vela, temos todo um caminho para fazer. E o tempo do advento, ele deve também nos preparar para isso. Aquilo que está para vir. Toda a nossa fé, nossa liturgia, nossa celebração, a nossa vida de igreja, ela deve ser um constante preparar o nosso coração. Vemos que o pecado, ele nos afasta de Deus, como o pecado comprometeu seriamente a nossa salvação. E nós somos visitados todos os dias, nós somos tentados. Não pense você que a tentação foi só, não, a tentação ela vem todos os dias. Somos tentados a abandonar Deus, a não buscar mais a igreja. Vivemos num mundo cada vez mais pagão, As pessoas parecem que não lembram mais de Deus, está vendo? O inimigo continua trabalhando.
tem se empenhado muito. E o padre, brincando até, falou que tem feito um excelente trabalho, né? Porque tem afastado tantas pessoas de Deus. O inimigo tem feito um trabalho bonito, viu? Infelizmente, temos que dar os parabéns para ele. Basta olhar a humanidade como caminha. Só que isso nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, com ele é que nós não estaremos. Então nós precisamos voltar o coração para Deus. Por isso o tempo do advento é voltar o coração. Ele está vindo ao meu encontro, mas é preciso que eu me encontre com ele. Se Deus vem ao meu encontro e eu fujo dele, se Deus se oferece e eu não o busco, não o quero, não o procuro, então Nossa Senhora tem a nos ensinar, né? O que nós podemos aprender com ela? O seu sim. Quando ela diz: eis aqui, Senhor, estou nas tuas mãos, faça-se em mim o teu querer, a tua vontade. Se cada um de nós fizéssemos a mesma coisa, nos colocando mais nas mãos de Deus e menos nas mãos do mundo, dizendo ao Senhor: faça-se em mim mais a tua vontade do que a minha vontade. Porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós fazemos, você sabe perfeitamente bem do que o Padre está falando, nem sempre aquilo que nós fazemos agrada a Deus. Muitas vezes aquilo que nós fazemos nos afasta de Deus. E compromete, pode comprometer. Nossa Senhora fez o que agradou a Deus, aquilo que Deus quis realizar na vida dela. Eis-me aqui. Então que esse eis-me aqui de Nossa Senhora seja o nosso compromisso. Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu sei que o pecado bate a porta do meu coração, mas a graça de Deus é maior. São Paulo disse, né? Onde o pecado foi grande, o pecado foi grande, onde abundou o pecado, a graça superabundou. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nada resiste. O pecado não nos afasta dele. Mas é preciso confiar em Deus. É preciso buscar Deus. Por isso nós aqui estamos hoje, mesmo nessa noite fria e chuvosa. Saímos das nossas casas, dos nossos lares, e viemos para louvar a Deus, porque sabemos que sem a igreja, sem a palavra de Deus, sem a Eucaristia, a nossa salvação está comprometida. Está comprometida. Então rezemos, meus irmãos e irmãs, pelas nossas famílias, nossas comunidades. Rezemos para que a humanidade busque mais Deus. Faça como a Nossa Senhora, colocando-se nas mãos de Deus, deixando que Deus realize em nós, em mim e você o projeto dele, porque o projeto de Deus é o melhor. Deus, mais do que nós, deseja a nossa salvação, mas nós precisamos colaborar com ele, porque se a gente não colaborar, ele não pode fazer nada. Como diz Santo Agostinho, Deus que te fez, né, sem precisar de você, não pode te salvar se você não colaborar. Para que nós possamos nos salvar, nós precisamos sim da graça de Deus, mas precisamos colaborar. Se o homem não colabora, se eu vivo dizendo não a Deus e fugindo dele, aí é uma escolha que, uma infeliz, triste escolha que nós fazemos. Não é isso que nós queremos, não é isso que Nossa Senhora nos ensinou. Ela nos ensinou a nos colocar nas mãos de Deus. Louvado seja nosso